Israel e Irã, dois países separados por fronteiras, religiões e ideologias, mas hoje conectados por algo muito maior do que uma guerra. O que está acontecendo entre essas nações vai além do que as notícias mostram. Há algo sendo escondido de você. Algo que toca camadas espirituais, energéticas e talvez até kármicas. Neste vídeo, vamos mergulhar nas verdades ocultas por trás desse conflito, na simbologia espiritual que envolve esses povos, e nas revelações do tarô que indicam que estamos vivendo um momento decisivo para toda a humanidade. Fique até o final, porque talvez essa guerra também esteja acontecendo dentro de você. Vamos além da superfície. A maioria das pessoas vê a guerra entre Israel e Irã como uma disputa por território, poder ou defesa nacional. Mas você, que está aqui, já sabe que o mundo físico é apenas o reflexo do mundo invisível. Espiritualmente, estamos vendo o embate entre arquétipos muito antigos, o do controle e da liberdade, o medo e a fé, a separação e o retorno à unidade. Israel representa um povo ancestral, portador de uma herança espiritual milenar. Irã, herdeiro do Império Persa, guarda em seu solo ecos de uma sabedoria esotérica quase esquecida. Quando essas forças colidem, não é só uma guerra geopolítica. É o reencontro de almas com dívidas antigas. E o mundo inteiro é impactado por essa vibração. Mas por que agora? Por que este momento específico da história? Porque estamos nos aproximando de um grande portal espiritual, uma transição coletiva. E como toda transformação verdadeira, ela exige ruptura. Na espiritualidade, nada é literal. Tudo é símbolo. Uma guerra pode ser vista como a manifestação externa de um conflito interno coletivo. A humanidade, nos últimos anos, passou por medo, isolamento, mudanças profundas. E ao invés de curar, acumulamos tensões. A energia da guerra surge quando os desequilíbrios chegam ao limite. É como um corpo que grita por cura. Mas antes da cura, vem a febre. O embate entre Israel e Irã também reflete o desequilíbrio entre o masculino e o feminino no planeta. Ambos países têm estruturas profundamente patriarcais. E o excesso de energia yang, força, ação, dominação, sem equilíbrio com a energia yin, acolhimento, intuição, reconciliação, gera exatamente isso: explosões. A guerra espiritual, portanto, está sendo travada dentro de cada um de nós. Quando você escolhe o medo em vez da fé, quando julga antes de compreender, quando odeia antes de curar, você contribui com essa energia. E quando desperta, você vira um ponto de luz nessa escuridão. Sim, eu fiz uma leitura do tarô especialmente para esse momento. 3 cartas foram tiradas com a seguinte intenção: qual é a verdade espiritual por trás da guerra entre Israel e Irã? A primeira carta que saiu foi a Torre, e não poderia ser outra. A Torre fala da quebra de ilusões, do colapso de estruturas falsas. Estamos vendo uma verdade violenta, que as formas antigas de poder não servem mais, que o controle, a opressão e o medo não sustentam o mundo novo que está nascendo. A segunda carta foi o julgamento. Essa carta fala de um chamado espiritual coletivo. É como se o universo estivesse perguntando: você está pronto para mudar? Para transcender o passado? E a terceira carta foi o eremita. Silêncio. Reflexão. A busca interior. A mensagem é clara. Este não é o momento de reagir com ódio, mas de buscar sabedoria. O tarô nos convida a parar, refletir e ouvir a verdade que só se revela no silêncio. Essa guerra é também um teste espiritual para todos nós. Será que alguém já sabia que isso ia acontecer? A verdade é que sim. Profecias antigas falam sobre um tempo de grande conflito no Oriente Médio que antecederia uma transformação espiritual global. Em textos místicos da Cabala, está escrito que uma luz virá do caos e que antes do Messias, ou do novo ciclo espiritual, o mundo passaria por uma grande purificação. Nostradamus, em uma de suas centúrias, menciona conflitos entre potências do Oriente, envolvendo símbolos do leão, da lua crescente e do fogo. Interpretadores veem nesses versos uma referência a Israel, Irã e armas de destruição. E nas tradições esotéricas orientais, como o zoroastrismo, que nasceu no território que hoje é o Irã, fala-se de uma batalha final entre as forças da verdade e da mentira. Essas visões, embora simbólicas, se alinham com a energia que estamos vivendo agora. O colapso de velhas estruturas e o nascimento de uma nova consciência. O que assusta é perceber que estamos no meio disso, e ninguém está realmente preparado. Você pode pensar, mas essa guerra está tão longe? Como isso me afeta? A resposta está na energia coletiva. Quando uma guerra começa, mesmo do outro lado do mundo, uma vibração de medo, insegurança e raiva se espalha pela malha energética da humanidade. Pessoas ficam mais ansiosas. A violência nos lares aumenta, os sonhos ficam mais confusos, e a nossa conexão espiritual se enfraquece, se não estivermos atentos.
Isso acontece porque somos como antenas, absorvemos o que está no ar. E nesse momento, o ar espiritual está denso. A guerra entre Israel e Irã ativa arquétipos profundos do inconsciente coletivo. O trauma da guerra, o medo do fim, o desequilíbrio entre razão e fé. E talvez você esteja sentindo isso. Cansaço sem explicação, emoções instáveis, sensação de desamparo. Se sim, saiba, você não está sozinho. E mais do que isso, você pode ser parte da cura dessa vibração. Proteger-se espiritualmente nesse momento não é um luxo, é uma necessidade. Aqui vão algumas práticas que podem te ajudar a manter sua luz acesa em tempos de escuridão. 1. Jejum de informação. Reduza o consumo de notícias pesadas. Não se desconecte do mundo, mas filtre o que você consome. O excesso de informação densa abaixa sua vibração. 2. Banhos espirituais. Faça banhos com alecrim, arruda ou lavanda. Esses elementos limpam o campo áurico e equilibram o emocional. 3. Acenda uma vela branca pela paz. Esse gesto simples tem uma força imensa no plano espiritual. A chama da vela é um portal de transmutação. 4. Oração ou meditação guiada pela paz mundial. Quando muitas pessoas oram ou meditam por uma causa coletiva, a energia gerada se soma. Você vira um ponto de luz ativo no planeta. 5. Use o tarô como bússola. Não apenas para prever, mas para refletir. Tire uma carta por dia com a pergunta: o que eu preciso aprender hoje para me manter desperto? 6. Conexão com a natureza. A terra é o nosso aterramento. Caminhar descalço, tocar plantas, respirar ao ar livre, tudo isso recalibra o campo energético. Proteger-se espiritualmente é o primeiro passo, mas o segundo é irradiar, porque sua luz também influencia o todo. O que está acontecendo entre Israel e Irã não é apenas geopolítico, nem apenas espiritual, é também simbólico. É um espelho. Essa guerra externa reflete guerras internas. Raiva, orgulho, falta de diálogo, medo do outro. Quantas vezes você também se fecha para ouvir? Quantas vezes você quer vencer uma discussão, mesmo que isso custe uma conexão? O mundo que estamos vendo lá fora é o resultado do que estamos cultivando aqui dentro. E o despertar espiritual não é sobre fugir da realidade, mas sobre enxergá-la com olhos diferentes. Quando você muda, tudo ao seu redor começa a se transformar também. É por isso que guerras, pandemias, desastres, muitas vezes nos empurram para o despertar. Porque no fundo são convites disfarçados. Convites para rever o que somos, para curar o que está ferido e para retornar aquilo que nunca deveríamos ter abandonado, a consciência da unidade. Agora, com todo esse entendimento, fiz uma segunda tiragem, não só sobre a guerra, mas sobre o caminho que o coletivo humano pode tomar a partir disso. 3 cartas saíram. 1. O mundo. Essa carta fala de encerramento de ciclos, de conclusão, de um possível fim de era e do nascimento de algo novo. Mas para que esse renascimento aconteça, algo precisa morrer. O ego coletivo. 2. O 2 de espadas. A humanidade está diante de uma escolha. Há 2 caminhos à frente, mas estamos de olhos vendados. É preciso intuição para escolher. Essa carta diz: pare, sinta, ouça. A decisão não será lógica, será espiritual. 3. A temperança. Equilíbrio, cura, união entre opostos. Essa carta é um bálsamo. Ela nos mostra que é possível sim encontrar harmonia, mas ela não vem pela força, e sim pelo diálogo, pelo perdão e pela sabedoria. Essas cartas falam de uma encruzilhada espiritual, e cada escolha que você faz, por mais pequena que pareça, ajuda a inclinar essa balança global para um lado ou para o outro. Talvez você ache que não pode fazer nada, que é só mais uma pessoa entre bilhões, mas eu te digo, sua luz importa. Cada vez que você age com compaixão, você enfraquece a energia da guerra. Cada vez que você perdoa alguém, você ajuda a curar o inconsciente coletivo. Cada oração, cada gesto de paz, cada pensamento amoroso, são pequenos milagres. Estamos todos conectados. E o que está acontecendo lá fora também depende do que está acontecendo dentro de você. Essa guerra é um alerta, mas também é uma oportunidade, uma chance de acordar, de voltar para casa, de lembrar quem somos, antes de tudo isso. Se você chegou até aqui, saiba, isso não é por acaso. Seu despertar está em curso, e agora é o momento de fazer algo com isso. Deixe nos comentários como essa mensagem ressoou com você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar. E se quiser uma leitura pessoal sobre esse momento, na sua vida, nos seus caminhos, clique no link da descrição e agende comigo. Juntos, podemos ser mais do que espectadores do caos. Podemos ser sementes de luz plantadas num mundo que ainda acredita na escuridão. Até o próximo vídeo. Que a paz, a consciência e o amor estejam com você.